Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física. Essa é a nossa segunda aula e nessa aula vamos trabalhar sobre a eletrostática. A eletrostática é um ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso e as interações atrativas ou repulsivas que ocorrem entre elas, ou seja, tudo relacionado à carga elétrica em repouso e as interações dessas cargas, de uma carga com outra carga e de uma carga com o meio, vai ser estudado pela eletrostática. Bem, para falar da eletrostática, a gente tem que definir o que é uma carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade associada a certas partículas elementares que constituem o átomo. Quais são as principais partículas que vai constituir o átomo? Prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons localizam-se numa região central do átomo, denominado de núcleo, ou seja, no centro, enquanto os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo numa região chamada de eletrosfera. Então, os elétrons são portadores de carga elétrica, ou seja, o próton ele tem carga elétrica positiva e os elétrons têm a carga elétrica negativa. E tudo que estiver relacionado à eletricidade, a cargas elétricas, vai se relacionar com a quantidade de elétrons que o átomo vai ser. E essa quantidade de elétrons pode ser ganhada ou pode ser perdida. Quando a gente trabalhar com carga elétrica, a unidade de medida de carga elétrica é o Coulomb, que é representado pela letra C. Então, o elétron ele vai ter o quê? Vai ter no seu núcleo prótons e nêutrons. E na eletrosfera, os elétrons. Os prótons vai ter carga positiva e os elétrons carga negativa. E os nêutrons? Os nêutrons, já, o próprio nome já diz, ele é neutro. Ele não vai ter uma carga elétrica. Quando eu falo de qualquer matéria, toda matéria ela é formada por átomos. E na natureza, os átomos tendem a ficar em equilíbrio. O que eu falar que alguma dada partícula está em equilíbrio de carga elétrica é quando ele não tiver uma carga elétrica sobressalente. Ela tem a carga elétrica, mas essa carga elétrica ela está eletricamente igualada. Ela está em equilíbrio. Ela não é positiva nem negativa. Como assim? Supondo que eu tenha um átomo aqui, um átomo X. E esse átomo ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Qual seria a carga elétrica dele? Bem, prótons têm carga elétrica o quê? Positiva. Elétrons têm carga elétrica negativa. Se eu tenho 10 positivo e 10 negativo, eu vou ter uma carga elétrica final igual a 0. Ou seja, tem carga elétrica, porém essa carga está em equilíbrio. A quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Sim, outro exemplo, supondo agora que eu tenho um átomo aqui chamado de A. Ele tem 130 prótons, 130 elétrons. Sabe que o próton ele é positivo e que o elétron ele é negativo. Qual seria a carga final? Sempre que eu tiver a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, eu vou ter uma carga final, ó, 0. Eu vou falar que o elemento está eletricamente neutro. Ele tem carga elétrica, porém, essa carga elétrica não é nem positiva nem negativa, porque uma vai anular a outra. Então, um corpo eletricamente neutro é quando um corpo apresentar o número de prótons igual ao número de elétrons. E esse corpo vai estar o quê? Neutro. Ele vai ter uma carga nula. Ele tem carga elétrica. Pensa nisso, ele tem. Tá aí a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Porém, eles são iguais essa mesma quantidade. Então, fala-se que ele vai ter uma carga elétrica nula. Ou seja, nem positiva, nem negativa. E como é que eu vou eletrizar um corpo? Quando é que um corpo vai estar eletricamente? Ou positivo ou negativo? Positivo quando ele perder elétrons e negativo quando ele ganhar elétrons. Como assim? Bora ver na prática como isso funciona. Então, supondo que eu tenha aqui o elemento X, que esse elemento X tenha 20 prótons e 20 elétrons. Se ele tem 20 positivo, que são os prótons, 20 negativo, que são os elétrons, ele vai ter carga final igual a 0. Então, ele está neutro.
Agora vamos supor que esse elétron vai perder, esse átomo vai perder elétrons. Então ele vai ter aqui agora, ó, X, ele vai continuar com 20 prótons e agora ele só vai ter o quê? 15 elétrons. Aí eu tenho 20 prótons, que é positivo, 15 elétrons, que é negativo. Qual vai ser a carga final? Se eu tenho 20 positivo, 15 negativo, ele vai ter uma carga de mais 5. Ou seja, ele perdeu elétrons, ele vai ficar o quê? Positivo. E se ele ganhar? Supondo aqui agora, que em vez de perder, ele ganha elétrons. 20 prótons, e agora ele vai ter 25 elétrons. Próton positivo, elétron negativo. A carga final vai ser o quê? Se eu tenho 20 positivo, 25 negativo, eu vou ter uma carga final de menos 5. Então, a quantidade de prótons, perceba, ela não muda, ó, 20, 20, 20. O que está mudando é a quantidade de elétrons. Aí, ó, só para a gente fixar bem. Quando o átomo ele tiver a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, ele vai ter carga igual a 0, vai ser neutro. Quando ele perder elétrons, ora, aqui era 20, ele passou, perdeu 5, ficou com 15. Se ele perde elétron, ele vai ficar com a carga, ó, positiva. E se ele ganha elétrons, ele já vai ficar com uma carga negativa. Bem simples isso daí. Bem, como é que eu faço para calcular a carga elétrica de uma partícula eletrizada? Quando eu falo que a partícula está eletrizada, é porque ela ganhou ou perdeu elétrons, que foi o que a gente fez anteriormente. Para calcular, eu vou utilizar a seguinte forma. Q é igual a N vezes E. Ou seja, a quantidade de carga elétrica, representado pelo Q, é igual ao número de elétrons que ele ganhou ou que ele perdeu, vezes a carga elétrica de um único elétron, que é dado aqui por 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse número aqui nunca vai mudar. Sempre que eu tiver essa fórmula, esse Ezinho aqui vai ser representado aqui, ó, por esse número. O que vai mudar é isso daqui, ó, que pode ser ganhado ou pode ser perdido. Um exemplo aqui, ó. Calcule a carga elétrica de uma partícula que ganhou 2 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês, ó. Se ele ganhou elétron, eu já posso falar que a carga dele vai ficar o quê? Negativa. Já sei que o resultado vai me dar negativo, porque se ele ganhou elétron, a carga final é negativa. Qual foi a quantidade dessa carga? Ó, carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Carga é igual. Qual foi o número de elétrons? 2 vezes 10 elevado a 18. Vezes, qual o valor do E? 1,6 vezes 10 a menos 19. Que aqui é igual a 2 vezes 1,6 vai ser igual a 3,2 vezes 10. Multiplicando, o que eu faço com o expoente? Eu somo. 18 mais menos 19 vai ser o quê? 18 com menos 19 vai dar menos 1 coulomb. Essa aqui vai ser a carga elétrica dessa partícula que ganhou 2 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Nesse segundo exemplo, eu tenho o seguinte. Calcule a carga elétrica de uma partícula que perdeu 3 vezes 10 elevado a 17 elétrons. Se ele perdeu, a carga final vai ser o que, ó? Positiva. Ganhou, carga elétrica negativa. Perdeu, carga elétrica positiva. Vou usar a mesma fórmula. Q é igual a N vezes E. Q é igual a número de elétrons que ele perdeu, 3 vezes 10 elevado a 17, vezes o Ezinho, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Sempre vai ser esse número, que aqui é igual. 3 vezes 1,6 vai dar 4,8 vezes 10. Somando aqui os expoentes. 17 com menos 19 vai dar o quê? Menos 2 coulombs. Esse vai ser a carga final dessa partícula que perdeu essa quantidade de elétrons. Lembrando que essa carga aqui vai ser negativa e essa carga aqui vai ser positiva. Bem, esse processo de ganhar ou perder elétron é chamado de eletrização.
A eletrização pode ocorrer de 3 formas diferentes, ou seja, não é a partícula simplesmente vai perder ou vai ganhar elétron. Tem que ocorrer um fenômeno para que ocorra essa perca ou esse ganho. Essa eletrização pode se dar por atrito, por contato ou por indução. Eletrização por atrito. Foi o primeiro processo de eletrização conhecido. Quando duas substâncias de naturezas diferentes são atritadas, ambos se eletrizam. Ou seja, quando você pega um material diferente e esfrega em outro material, você está fazendo um processo de atrito. E esse atrito aí vai provocar eletrização. Um vai perder elétron, o outro vai ganhar elétron. Pare um pouco aí e faça o seguinte experimento. É um experimento super simples. Pegue um pedaço de papel e corta ele bem pequenininho, os pedacinhos bem pequenininhos. Pegue a caneta de vocês e comece a passar no cabelo de vocês. Passa aí, ó, um pouquinho, passa. Eletriza bem a caneta. Agora, tenta encostar sem tocar nos papeizinhos. Vocês vão perceber que a caneta vai atrair os papéis. Por quê? Porque houve uma eletrização da caneta. Ela retirou elétrons que estavam no cabelo, ficando eletrizada. E ficando eletrizada, ela consegue atrair os papeizinhos. Então, esse processo de eletrização, que um material atrita-se contra o outro, é chamado de eletrização por atrito. Outro tipo de eletrização é a eletrização por indução. Quando um corpo neutro é colocado próximo de um corpo eletrizado, sem que haja contato entre eles, o corpo neutro se eletriza. Esse fenômeno é chamado de indução eletrostática. Supondo, aqui eu tenho um corpo que está eletrizado. Ó, ele tem as cargas positivas aqui, cheio, então ele está eletrizado positivamente. Ele vai se aproximar desse outro corpozinho aqui, ó, que estava neutro. Porém, quando ele se aproximar, o que ele vai fazer? Ele vai provocar a movimentação das cargas. As cargas positivas vão para um lado, as cargas negativas vão para outro lado. Então, como é positivo, ele vai atrair quem aqui? As cargas negativas. As cargas negativas vão para um lado, as positivas para o outro. Isso é chamado de eletrização por indução. Se eu afastar ele aqui novamente, essas cargas aqui voltam ao normal. Ele perceba que ele tem 3 positivos e 3 negativos. Então, teoricamente, ele está nula. Porém, de um lado vai estar só as positivas e do outro lado vai estar só as negativas. Isso é chamado de eletrização por indução. A próxima eletrização é chamada de eletrização por contato. A eletrização que, supondo que eu tenha um corpo aqui, ó. Esse corpo meu aqui está eletrizado positivamente. Esse cara aqui está neutro. A quantidade positiva é igual à quantidade negativa. Se eu pegar agora esse bastão e tocar aqui nessa esfera aqui, essas cargas aqui vão se distribuir aqui dentro também. Ficando o quê? Eletrizadas. Ou seja, eu não precisei atritar. Eu simplesmente encostei. E quando eu encosto uma partícula que está eletrizada, ela vai transferir carga para outra partícula até elas ficarem em equilíbrio. E isso é chamado de eletrização por contato. Então, relembrando aqui, eu tenho a eletrização por atrito, por contato e por indução. Por atrito, se um está ganhando e o outro está perdendo, eu vou ter o quê? Mesma carga, sinais diferentes. Por que sinais diferentes? Porque um ganhou, o outro perdeu. O que ganhou vai ficar negativo, o que perdeu vai ficar positivo. Na eletrização por contato, depois do toque, depois do contato, eles também vão ficar com a mesma carga. Porém, agora, os sinais são iguais. Lembra lá do exemplo do bastão. O bastão estava positivo. Quando ele tocou na esfera, a esfera também ficou positiva. Então, os dois ficaram positivos. Não está tirando o elétron. Ele só está distribuindo o que ele tem. E na de indução, não vai ter assim uma quantidade. Eu não vou poder afirmar se é a mesma carga ou não, porque não há toque. Não há transferência de elétrons de uma partícula para outra partícula. Há apenas uma movimentação
das cargas. Então, atrito, mesma carga, sinais diferentes. Contato, mesma carga, sinais iguais. Indução, movimentação das cargas elétricas. Bem, na eletrostática, iremos trabalhar com dois princípios básicos. O primeiro princípio, que são chamados de princípio eletrostático, é o princípio da atração e da repulsão. Toda partícula, quando ela está eletrizada, ela tende a atrair ou expulsar outra partícula. E como ocorre isso? Quando eu tiver partículas de sinais iguais, elas vão se repelir, vão se afastar. Positivo com positivo vai se afastar. Negativo com negativo também vai se afastar, porque são cargas iguais. Agora, quando eu tiver uma partícula positiva e aproximar ela de uma partícula negativa, essa partícula vai atrair. Então, tudo que for igual vai se repelir e tudo que for diferente vai se atrair. Aí você pode até pensar naquele ditado: os opostos se atraem. Esse é o primeiro princípio, o princípio da atração e da repulsão. Segundo princípio, vai ser o princípio da conservação das cargas elétricas. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e as de sinais opostos se atraem. Carga elétrica não se cria, não se perde, apenas se transfere. Num sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas é constante. O segundo princípio se baseia no seguinte, supondo que eu tenho aqui um sistema. Esse sistema é fechado e aqui dentro eu tenho várias partículas eletrizadas. Essa daqui tem mais 4, essa menos 2, essa menos 3, essa mais 5 e essa tem 0. Qual é a carga final? A carga final é eu somar todo mundo. 5 com 4, 9. 9 menos 2, 7. 7 menos 3, 4. Então, a carga final desse sistema aqui é mais 4. Vamos supor que essas cargas aqui se tocam, vão se tocar e vão ficar nessa nova forma aqui, Elas mudaram. Porém, eu posso afirmar que, pelo segundo princípio, o resultado final aqui também vai ter que ser mais 4. Por quê? Porque não houve troca de cargas com o meio. Ele não ganhou, ele não perdeu e não pode surgir uma carga do nada. Então, esse é chamado de segundo princípio eletrostático, que é o princípio da conservação das cargas elétricas. Então, pelo princípio da conservação da carga elétrica, que é o segundo princípio, tem-se que, dentro de um sistema isolado, a soma algébrica, tanto das cargas positivas como negativa, irá permanecer constante. A função que representa a conservação das cargas elétricas é: o somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui agora. 3 partículas eletrizadas, Q1 igual a 6 coulombs, Q2 igual a 4 coulombs, Q3 igual a 2 coulombs. Houve os seguintes contatos. Q1 tocou em Q2, Q2 tocou em Q3, Q3 tocou em Q1. E a pergunta é: qual a carga final de cada partícula? Vamos ver aqui agora. Eu tenho o seguinte acontecimento aqui. Primeiro, Q1, que eu vou botar aqui 1, vai tocar em Q2. Qual a carga de Q1? A carga de Q1 é 6, a carga de Q2 é 4. As duas se tocam. Pelo princípio da eletrização por contato, a carga elétrica vai ser distribuída. Ou seja, o sistema vai ser o quê? 6 mais 4 igual a 10. Depois, essas cargas vão se separar. Quando ela se separa, as cargas vão ficar iguais para cada um. Então, eu vou dividir aqui por 2. Por que por 2? Porque eu tenho duas esferas. Essa daqui vai ter carga de 5, que é a 1, e a 2 vai ter carga também de 5 coulombs. Aí no segundo fala que Q2 tocou em Q3. Qual a carga de Q2? A carga de Q2 é essa daqui, 5, que foi quem eu encontrei. Qual a carga de Q3? A carga de Q3 é 2. Tocaram uma na outra, transmitiu as cargas, então eu vou somar 5 mais 2, que vai dar quem? Vai dar 7, igual a 7. Quando eu separar, eu divido aqui por 2, Então vai ficar a Q2 com 7 dividido por 2, 3,5. E Q3, 7 dividido por 2, 3,5. Essa é a nova carga de Q2, essa é a nova carga de Q3. E fala que Q3 tocou em Q1. Então, Q3 tocando em
Q1. Qual é a carga de Q3? A carga de Q3 é 3,5. Qual a carga de Q1? A carga de Q1 foi essa aqui que eu tinha encontrado já, ó. 5. As duas se tocam. Vou somar uma com a outra. 3,5 com mais 5 é igual a quem? É igual a 8,5. Quando elas se separarem, eu vou pegar 8,5 e vou dividir por 2. 8,5 dividido por 2 vai ser 4,25 para um, 4,25 para outra. Essa daqui é a 3 e essa daqui é a 1. Então, qual foi a carga final de cada partícula? Ó, a carga final de Q2, 3,5. A carga final de Q1, 4,25. A carga final de Q3, também 4,25, todas elas positivas. Então, para resolver esse tipo de questão, sempre toca um no outro, soma as duas e depois divide por 2. Cada um vai ficar com a mesma quantidade. Aí, ó, se eu somar aqui, ó, 4,25 com 4,25, eu vou ter 8,5. 8,5 com 3,5, eu vou ter 12. Se eu pegar aqui, 12 é o final. Se eu somasse lá no início, ó, 6 mais 4, 10 com mais 2, 12. Ou seja, a carga que era antes continua sendo a carga depois. Bem, vamos falar agora de condutores e isolantes. Condutores são materiais que apresentam portadores de carga elétrica quase livres, o que facilita a mobilidade dos mesmos em seu interior. São considerados bons condutores materiais com alto número de portadores de carga elétrica livre e que apresenta alta mobilidade desses portadores de carga elétrica. Como assim? Ó? Bem, condutores elétricos são toda aquela substância que consegue conduzir uma carga elétrica. Por exemplo, os metais. Todos os metais ele consegue conduzir carga elétrica. Se você pega, nunca vocês vão fazer isso, mas se pegar um fio e colocar na tomada e pegar na ponta do fio, você vai tomar um choque. Por quê? Porque ele é um condutor. Tá? Então, tudo aquilo que conduz facilmente carga elétrica é chamado de condutores. E aquilo que não conduz carga elétrica são os isolantes. Então, os materiais isolantes se caracterizam por não apresentar portadores de carga elétricas livres para movimentação. Nesses materiais, a mobilidade dos portadores de carga elétrica é praticamente nula, ficando os mesmos praticamente fixos no seu interior. Por exemplo, a borracha, a madeira, a água pura. Ah, professor, mas a água dá choque. Gente, a água que dá choque é uma água que esteja ionizada. A água que a gente toma mesmo, ela não é uma água pura. Ela é uma água cheia de outros elementos. Uma água mineral mesmo é cheia de minérios. Porém, se você destilar essa água e a água ficar pura, só H2O, ela não vai conduzir carga elétrica. Ah, como é que eu faço para aumentar a condução da carga elétrica? Da água, por exemplo, jogando sal na água. Ela vai conduzir muito mais facilmente eletricidade. Então, condutores são aqueles que conduzem facilmente carga elétrica. Isolante são aqueles que não conduzem facilmente a carga elétrica. Ah, professor, mas ela nunca vai conduzir? Se você pegar uma borracha que é um mau condutor e colocar ele a uma tensão muito grande de eletricidade, ele vai acabar dando choque, ele vai acabar conduzindo, pode até derreter. Mas normalmente a uma tensão baixa, ele não vai conduzir carga elétrica. Bem, galera, essa é a nossa aula de física. Imagino que vocês tenham muita dúvida. Eu vou passar uma atividade mais tranquila para vocês responderem. E qualquer dúvida podem me chamar. Eu tenho notado que poucos de vocês estão me chamando, né? Espero que estejam aprendendo. Aqueles que tiverem dúvida, não fiquem com a dúvida. Pode me chamar que eu estou aqui para ajudar vocês. É isso aí. Tenham uma excelente semana de estudo.